pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais fechar ela. Já? Se ele não lembrou de fechar a frente, agora ele vai estar aqui, porque aí ele vai fechar ela lá e vai se perder. Se ele tiver esquecido do portãozinho ali. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço. Apareceu aí. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Amém. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, meus diletos Diletíssimas. e diletinhas. Nós vamos então abrir a Bíblia onde? Mateus, capítulo 1, tá?
Não li, mas eu sabia que era. Do versículo 1 ao versículo 17, tá bom? E nós vamos falar hoje da genealogia de Jesus. Mateus o quê? Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Vocês preferem fazer a leitura alternada ou eu ler aqui sou eu? É prefeito todo mundo. Você prefere fazer a acompanha? Hã? Tem que fazer votação para mim. Os favoráveis à leitura alternada, levante a mão. 2. Eita, lá, outra não. Foi uma derrota quase unânime. Né? Vamos fazer a leitura alternada, né? Tá bom? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou Raab, a Boaz, Esbeiúde gerou a Obed, e Obed a Jessé. Gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Gente, que povo tímido. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. É muito nome bonito. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sabó, Sabó que a Aquim a Eliúde. Eliúde gerou, gerou Elazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus e que é chamado de o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Muito bem. 14? Esse capítulo vai ter alguma importância. Vai. Se você fosse apresentar Jesus para alguém que não conhece Jesus, o que você diria de Jesus? Como você apresentaria Jesus para alguém? Eu diria, Jesus Cristo é o meu Salvador, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Muito bem. Isso não é tudo aí. Mas muita gente fica meio assim, perdido sobre o que falar, né? Por exemplo, se convidar, vamos evangelizar, muita gente, mas eu vou falar o quê?
Perdida, eu fiquei no velório lá terça-feira por causa do Isso aqui, Por causa de mim? Porque o irmão nosso, que ele não podia falar no tema, eu não sei nem o que eu falava. Não pode falar que vai pro céu, porque sabe que não vai. Aí eu fiquei um pouco no desespero, eu não me sentimento, não pode falar. E Deus não Você vai falar pra família que Deus conforte o coração de vocês. Mas abraçou e chorou junto, tá bom. Não vai olhar Você falar. fez muito, Thiago. Eu veio na cabeça na hora isso aqui. Muito bem. Apagão depois. Foi. Ó, já está fazendo algum efeito, né? O estudo. Então é o seguinte. Ali na calçada, tem um banheirinho lá. Segue ali. Debaixo da caixa d'água, o banheiro. Então o que Mateus está fazendo aqui? Por fora. E na verdade não só Mateus, mas todos os evangelistas. No caso Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelistas. O que eles estão fazendo quando eles começam a narrar o evangelho que eles estão narrando? O que eles estão fazendo? Eles estão apresentando Jesus. Por exemplo, como é que João apresenta Jesus? Ele é o Cristo. Ele é Deus encarnado. O Verbo encarnado, né? Desculpa. O Verbo encarnado. Ele é Deus, plenamente Deus, plenamente homem. É assim que João começa o evangelho que ele está narrando. Ele está apresentando Jesus e ao apresentar Jesus, ele diz que Jesus é Deus e é também homem. Ele é o Verbo que se tornou carne. E Mateus, hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O que Mateus fala de Jesus? E, por exemplo, eu não sei se você de repente já se fez essa pergunta. Por que, se ele está apresentando Jesus, por que começar o Evangelho com uma genealogia? Você já se fez essa pergunta? Que relevância tem a genealogia para alguém que está apresentando Jesus? Uma vez conheceu, foi história de família sobre Jesus, nascimento, criação. Né? Mas se você fosse apresentar Jesus hoje, você apresentaria ele dessa forma? Não, porque eu nem saberia. Mas você percebeu que Você é filho de fulano de tal, neto de fulano tal, aí dá isso. Você percebeu que para nós hoje parece meio estranho, né? Começar um evangelho com uma genealogia, né? E detalhe, um detalhe importante, por exemplo, se você prestar atenção Lucas, nenhum evangelista começa com uma genealogia. E Lucas, genealogia de Jesus, nós temos aqui em Mateus e nós temos em Lucas capítulo 3. A genealogia de Mateus é um pouco diferente em alguns detalhes, em alguns aspectos da genealogia de Lucas, de Jesus. Então, por que essa diferença também? E essa mamãe? Vamos saber, já. Pode Pra saber frente. que na sua família tem um monte atrás também que você não está acostumado. É pra frente. É a árvore genealógica. Eu fiz ela. Então, essa é a de Jesus. Mas tem muitos lá que nós nem sabemos que existiu na nossa família. Vocês já viram a genealogia de Jesus em Lucas? Está lá no capítulo 3. E se você for ver lá, vai ter
alguns detalhes bem diferentes. Aqui a partir do versículo 23, no capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 23, eu vou ler aqui por causa do tempo, né? Então eu vou ler, vocês acompanhem. Vocês veem que há algumas diferenças, não no sentido de que não é a mesma árvore genealógica e no sentido de que não são as mesmas pessoas. Mas nós vamos já entender. Mas há algumas diferenças, tá? Por exemplo. Tem coisa diferente aqui. Ó, Tanto nome estranho. você vê que lá começa assim, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Aqui olha como é que começa. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, quer dizer, começa do pai de José, de Jesus. Onde você está lendo lá? É Lucas capítulo 3. Tem de 23. Eu também. Não, o versículo que é 23. Ai, nem eu também. Não entendeu totalmente errado. Ah, mas Foi só eu. é porque essa genealogia aqui de Lucas já começa dele adulto, né? Já começa a dele. Dele daqui pra frente. Então veja, Mateus começa de Davi Ele nasceu. para chegar em Jesus. É uma genealogia descendente, né? E Lucas começa de Jesus e vai até Adão. Lá no final você vai ver lá, ó. Lá no versículo 38, você vai ver que vai findar em Adão. Percebeu? Então em Mateus, a genealogia de Jesus começa em Davi, Abraão e vai findar em Jesus. Aqui começa em Jesus e vai findar em Adão. Então, por que essas diferenças em uma genealogia lá em Mateus e a mesma genealogia em Lucas? Por que começar com uma genealogia e por que essas duas genealogias diferentes? Lucas só vai falar no capítulo 3 da genealogia, né? Mateus já começa logo falando esses nomes esquisitos aí, né? E Salmão, nasceu não sei quem, Jesus não sei quem. Olha, vamos dar aqui algumas respostas. Essas diferenças, essas coisas que eu coloquei aqui para vocês, tem a ver com o propósito com que cada evangelista narrou o seu evangelho. E também o público para quem está escrevendo. E é isso que é importante, né? Por exemplo, para quem você está falando de Jesus? Você entendeu? E o que você vai falar de Jesus para tornar essa mensagem mais atraente, sem mudar o conteúdo da mensagem? Ou seja, você vai falar o evangelho, mas de que forma você vai falar para alcançar o seu público? Por exemplo, por que Mateus começa com a genealogia e por que ele começa já falando de Davi e Abraão? Porque o propósito de Mateus é apresentar Jesus e provar que ele é o rei de Israel e um judeu genuíno, um genuíno descendente de Abraão. O verdadeiro descendente de Abraão. Esse é o propósito de Mateus. Provar que Jesus é o rei prometido, o Messias, o rei, o descendente de Davi, o descendente de Abraão, e portanto um judeu genuíno. Por que ele quer provar isso? Por que ele tem essa preocupação? Porque ele está escrevendo para crentes judeus, que dão muita importância para a genealogia. Já Lucas não está escrevendo para crentes judeus. Lucas está escrevendo para gregos, gentios, gregos. Então, para eles, genealogia não é tão importante, mas todos da época dão uma certa importância, não tanto quanto os judeus. Mas o que Lucas tinha como propósito? Revelar o homem perfeito na pessoa de Jesus. Jesus é o homem perfeito. No Evangelho de Lucas, Jesus é o homem perfeito. E aí os gregos
dava a máxima importância, né, para o homem. É tanto que a performance, né, o corpo em si, os gregos davam muita importância a isso. Então, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Daí a descendência de Jesus chegar até Adão, para mostrar que toda a humanidade descende de um único homem, Adão. Inclusive os gregos, né? Todos nós, no final das contas. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho assim universal. Já o Evangelho de Mateus tem um público-alvo mais definido, mais particular, embora não exclusivo, mas um pouco mais particular, que são os judeus, cristãos judeus. Daí ele então, volte lá para Mateus, por favor. Eu mandei esse falando só para explicar essa questão. Daí então, a genealogia de Jesus em Mateus é a genealogia de Jesus por parte de José, porque Mateus quer provar a árvore genealógica legal de Jesus por parte de José, porque José era o pai legal de Jesus, mas não era o pai biológico, porque Jesus foi feito na barriga da sua mãe por obra do Espírito Santo. O nascimento de Jesus e a sua concepção foi um nascimento e uma concepção milagrosa, né? Virginal. Ou seja, José não era o pai biológico de Jesus, mas era o pai legal. Então Mateus quer provar isso. Já Lucas narra a árvore genealógica de Jesus por parte de Maria. Então veja bem, Mateus, a árvore genealógica de Jesus por parte de José, e Lucas por parte de Maria. Mateus por parte de José e Lucas por parte de Maria. Daí essas diferenças aí, que no final das contas é a mesma árvore genealógica, né? Tudo bem? Então veja. Daí então o motivo pelo qual Mateus começar aqui a sua genealogia, o seu evangelho, desculpa, uma genealogia. Porque os judeus, eles davam extrema importância em genealogia. Por que os judeus davam essa importância toda às genealogias? Tem alguns motivos pelos quais os judeus davam tanta importância assim às genealogias. Haja vista que na época a genealogia era o meio mais seguro de se verificar legalmente a descendência, né, ou a ascendência. Então, assim, por exemplo, a genealogia é importante para os judeus. Eu anotei aqui algumas coisas para comprovar, por exemplo, o direito de alguém ao trono. Como é que alguém poderia provar, por exemplo, olha, eu sou filho do rei tal, sou descendente do rei tal? Como ele poderia provar isso aí? Ele teria que ter uma árvore genealógica que pudesse chegar até esse rei. Se ele pudesse comprovar pela sua árvore genealógica, ele poderia dizer, eu sou filho do rei e tal. Hoje seria mais ou menos, acabaria tudo no exame de DNA, né? Mas na época não tinha isso. Então como é que a pessoa faria? A árvore genealógica. Então, como Mateus quer provar que Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi, ele é o rei que veio como descendente de Davi e herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, a árvore genealógica é que provaria isso. É que teve 14. Isso, não. É só uma forma dele dividir a genealogia. Deu para entender, então?
Primeiro motivo, provar que Jesus ele descende do rei Davi. E não tem rei em Israel que tinha tamanha importância quanto o rei Davi. Ele espalhou bastante. Era o rei mais importante da história de Israel, era Davi. Houve reis importantes lá, mas mais importantes que Davi não tinha. Então, Mateus, e também a promessa que Deus fez de que o descendente de Davi se assentaria no trono, essa promessa não veio da Davi. Então, daí a razão pela qual ele já começa dizendo, árvore genealógica, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi. Daí a razão pela qual ele faz questão de dizer que Jesus é filho de Davi. Filho não no sentido de filho direto, mas um descendente de Davi. E, portanto, aquele que tem um direito legítimo ao trono de Davi. E, por essa razão, ele poder ser o rei de Israel. Tá certo? Mas também a genealogia é importante para os judeus para comprovar de que tribo a pessoa era e qual o status social dentro de Israel, da estrutura social, da sociedade de Israel, a pessoa pertencia. Qual a tribo? A tribo de Judá, a tribo de Zebulon, a tribo de Levi. Por exemplo, depois do exílio, fez-se importante essa questão da genealogia para ver quem eram os sacerdotes, os levitas. Ele tinha que comprovar, através da árvore genealógica, que eles descendiam de Arão. Eu, por exemplo, eu sou um sacerdote. Você é sacerdote? Sou. Então prova. Como? Eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano, que foi gerado por terceiro, e chegou até Arão. Depois do exílio, por exemplo, teve muitos que foram expulsos lá do sacerdócio porque não conseguiram comprovar a sua descendência, a sua árvore genealógica. Então, não conseguiram comprovar? Não, então vocês não são sacerdotes, não. Vocês saem, larguem o ofício, não é para vocês, não. E também a questão do direito à terra, à propriedade, se provava através de árvore genealógica, além de ser usado, por exemplo, no capítulo 2 de Lucas, se não quiser ver, não precisa ver, mas no capítulo 2 de Lucas nós temos um recenseamento, um alistamento militar decretado pelo imperador, e aí eles tiveram que ir ver filho de quem é, de que tribo, de que família, etc. Através da árvore genealógica, então, se fazia também o alistamento militar na época. O recenseamento, né? Tudo isso. Então, essas coisas todas que hoje se usa outros mecanismos para isso, na época, o jeito de se provar todas essas coisas era através da árvore genealógica. Daí Mateus começar com a árvore genealógica, que para nós hoje não tem tanto sentido, mas para os leitores originais isso tinha todo um sentido. E é muito interessante, né, porque John Stott, por exemplo, que é um escritor bíblico, diz que depois de Cristo, depois da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, nunca mais foi possível comprovar a descendência genealógica de nenhum descendente de Davi. Significa que Jesus foi o último descendente de Davi que legalmente, através de árvore genealógica, pôde comprovar a sua descendência. E os judeus, coitados, até hoje esperam o Messias, que nunca vai chegar, porque o Messias deveria ser um descendente de Davi, e depois da destruição do templo em Jerusalém, é impossível a verificação, a comprovação dessa descendência através de árvore genealógica. Então Jesus foi o último que pôde fazer isso. E também, meus queridos, Mateus também tem o objetivo aqui de mostrar que Jesus não era um Messias impostor
como tantos outros que vieram antes dele. Não sei se vocês sabem, mas antes de Jesus, vários outros homens chegaram lá em Israel dizendo: eu sou o Messias, antes de Jesus. Muitos messias, impostores, vieram antes de Jesus dizendo: eu sou Messias. E muitos deles, inclusive, arrastaram multidões. E eram todos impostores. Então, assim, o povo já estava meio assim, tipo assim, né? Eu sou o Messias. Ah, tá bom, beleza. Conta outra, né? Que essa daí aplica aqui na grossa, né? Aqui na fina. Por quê? Porque a galera estava saturada já de tantos messias que haviam aparecido antes. Então Mateus, ele vem de um modo legal, com um meio que era mais seguro da época. Com certeza. E isso, para provar, não, esse que eu estou apresentando para vocês é de fato o Messias prometido. Ele é o descendente legítimo de Davi e o descendente legítimo de Abraão. As duas maiores figuras da história de Israel, Davi e Abraão. Os judeus se orgulhavam: nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão. Vocês vão ver nos evangelhos, eles têm esse orgulho, sabe? Porque isso, para eles, nós não temos muito isso, né? Se eu for, acho que no máximo que a gente chega em avó, né? Alguns, né? Alguns até conseguem a bisavó, né? Parou aí. Tataravó, alguém sabe quem é tataravó aqui? Alguém? Tataravó? Eu mal avó. A gente não tem muito isso, mas os judeus guardavam isso com todo o rigor, com toda, sabe, como se fosse um tesouro, essa árvore genealógica. Eles sabiam tudinho da onde eles vieram. Exatamente porque nessas horas, assim, o que você é? Eu sou filho de fulano de tal. Prova. Aí tinha que estar tudo, né, documentado, né? Aí a carteira de identidade era a árvore genealógica, né? Ainda mais fácil hoje do DNA. Bom, né? DNA, então, né, os documentos e tal. Os documentos da época era isso aí. A minha avó, ela faleceu, vai fazer 3 anos. E ela já era tataravó. Já era tataravó, né? Enfim. Então, deu para entender isso aí? Vocês conseguiram entender isso aí? Sobre isso aí, alguma pergunta? Do porquê que Mateus começa o seu evangelho com uma genealogia? E por que é diferente, digamos assim, apenas em detalhes lá de Lucas? Vocês conseguiram entender isso aí? o Mateus ele veio mais do fundão, mas falou bem, ele não, já veio dele mais. É porque a genealogia de Jesus em Mateus é de José e a de Lucas é de Maria. Então, no meio lá do entranhado de pessoas, né, vão surgir nomes diferentes, mas que no final todos estão falando da genealogia de Jesus. Só que por parte de José, os dois são descendentes de Davi, né? No final das contas. É igual, por exemplo, se for fazer a minha árvore genealógica da Sueli, né, vão vir nomes diferentes lá atrás, né? Porque são pessoas diferentes. A árvore genealógica está na casa da Vitória, por parte de mim, por parte da Sueli. Aí, né? Estica bastante. Nós fizemos um dia no celular, minha família. A minha mãe tinha muito, mas meu pai tinha um pouquinho. Então, não sei. Tem até uma piada que o pessoal conta, né, que a criança chegou para a mãe e disse assim: mamãe, lá na escola falaram que nós viemos do macaco. Olha, uma coisa é a tua família, a família do teu pai, outra coisa é a minha, né? Entendeu? Mistura as coisas, né? Enfim. Muito bem. Essa não foi legal, né? Eu tô melhorando, eu tô treinando, eu vou melhorar. Agora, veja. Será que nós podemos extrair alguma lição de um texto como esse, de uma árvore genealógica, com esses tantos de nomes e fulano que gerou ciclano, que gerou esse, que gerou aquele?
Será que nós podemos tirar alguma lição importante para nós? Será que é possível extrair lições de um texto como esse? A gente, vez ou outra, olha para um texto como esse e fala assim, isso aqui deve ser só uma, né? Mas tem algumas lições que nós podemos aprender. Acredito que hoje nós vamos aprender apenas 2, né? E na quarta-feira que vem na casa da Jair, né? Nós vamos falar mais uma. A primeira lição que eu queria destacar aqui, dessa genealogia de Jesus, é que a história de Jesus não começa no Novo Testamento e não se encerra nos Evangelhos, né? Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Quando eu quiser saber sobre Jesus, as pessoas, eu queria aprender sobre Jesus. Para onde que as pessoas correm logo? Os Evangelhos, né? Como se os Evangelhos fossem o único meio de informação sobre Jesus. Mas veja, tudo aqui está sendo descrito para cumprir profecias e textos do Antigo Testamento. A Bíblia toda fala de Jesus. Aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, tudo prefigurado no sacrifício de Jesus. Tudo apontava para Cristo. Alguns personagens do Antigo Testamento apontavam para Cristo, né? Certo? Então, quando eu quiser aprender sobre Jesus, onde que eu começo? Na Bíblia. Em Gênesis, né? Primeiro lá, esse do Gênesis. Eu começo por Gênesis. Porque, por exemplo, em Gênesis 3,15 já tem o primeiro que se chama proto-evangelho, mas eu acredito que vem muito antes. Por exemplo, quando Adão e Eva caem lá, antes de Gênesis 3,15, né? Quando eles caem em pecado, que Deus vai em busca deles, o que acontece? Adão, cadê você, Adão? Né? Está escondido, né? E aí Deus começa a conversar com eles, certo? Dando a sentença. E aí o que acontece? Quando Deus pergunta para Adão, como é que sabes que estás nu? Comeste da árvore que eu disse do fruto da árvore que eu disse para você não comer? Aí Adão disse, a mulher que tu me deste, né? Me deu e eu comi. O que é que Deus faz? Deus veste eles com peles de animais. É o primeiro sacrifício. Antes de Gênesis 3,15, né? Que tem o anúncio da promessa da vinda do Messias. Antes de lá, já há um ato da graça de Deus em provisionar um sacrifício e vestir eles com peles desse sacrifício, né? Então veja, já em Gênesis, no início, nas primeiras páginas da Bíblia, você já ouve falar de Jesus. E a partir de lá, todo o Antigo Testamento tem Jesus como o personagem central. Toda a mensagem do Antigo Testamento é o Evangelho. Observa lá em Gálatas, rapidinho, Gálatas capítulo 3, de novo. Desculpa, primeiro Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Já? Olha lá. Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que está dizendo, que em Abraão serão benditas todas as famílias
da terra. Agora bora lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Quem? Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Olha só. Já? Ora, Paulo aqui falando de Abraão, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O que Paulo está dizendo é que, ao dizer para Abraão lá que nele seriam benditas todas as famílias da terra, isso já era o anúncio do Evangelho. E que, através de Abraão, os gentios seriam justificados pela fé. Ou seja, lá em Gênesis 12, já há o anúncio do Evangelho. Então, o Evangelho não é uma coisa própria do Novo Testamento. O Evangelho é toda a mensagem, desde Gênesis até Apocalipse, é o Evangelho. E Deus já havia no seu plano o desejo de justificar pela fé os gentios. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a história de Jesus não começa com a genealogia dele aqui e com aquilo que se registra dele no Novo Testamento, e nem se encerra nos Evangelhos. As cartas de Paulo, de Pedro, dos outros apóstolos, né? O Apocalipse, todas as páginas do Antigo Testamento e até Apocalipse, nós temos aí Jesus como sendo a mensagem central, certo? A segunda lição que nós aprendemos aqui, é a última que nós vamos mencionar hoje, é de que Deus, ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Tanto as suas promessas, quanto as suas ameaças. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, pela sua providência, Ele governa todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, todas as ações das suas criaturas. Ele age de modo sobrenatural, poderosa, soberana, e Ele leva a cabo o seu trabalho. E Ele cumpre a sua palavra. Pensa em todas as situações difíceis, perigosas, ameaçadoras, que poderiam, se Deus não fosse soberano, se Deus não tivesse no controle, e se não fosse capaz de cumprir a sua palavra, pense em todas essas situações que poderiam impedir o Messias de vir ao mundo. Já começa com as falhas de Abraão e Sara, para quem foi a promessa. Sara não podia ter filho, já era idosa, né? Abraão já era idoso. Sara disse para Abraão ter um filho com a sua concubina. Todas essas questões, né? Às vezes alguns momentos de incredulidade dos dois. O tempo em que eles esperaram essa promessa se cumprir, que desanimou eles algumas vezes. Pensa nos tempos de apostasia de Israel. Pensa nos reis ímpios que foram descendentes de Abraão, de Davi, e que pela sua impiedade eles receberam o juízo de Deus. E Deus chegou em alguns momentos a quase exterminar a casa de Davi.
mas ele prometeu para Davi que nunca faltaria um descendente de Davi para sentar-se no seu trono. E que da descendência de Davi viria o Messias. Isso foi uma promessa de Deus a Davi. Nós temos essa promessa lá em Jeremias capítulo 33, versículo 17. E nós temos essa promessa referida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 30. Em Jeremias capítulo 33, versículo 17. Deus faz referência a vários outros textos, mas eu vou citar só esse aqui. Jeremias 33, 17. Quem quiser ir lá, se não quiser, não precisa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Lá em Atos capítulo 2, versículo 30. Capítulo 2, versículo 30, o apóstolo Pedro aqui, na sua pregação lá no Pentecoste, né, por ocasião da descida do Espírito Santo, ele diz assim, versículo 29, ele fala assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. É uma promessa que perdurou e sobreviveu há anos de espera. Há muitas situações. Então, meus queridos, se Deus prometeu dar a vida eterna àqueles que creem em Jesus, acredite nisso, Ele vai dar a vida eterna. E se Deus prometeu, se o próprio Cristo prometeu, que um dia Ele voltaria a segunda vez a esta terra, e que todo olho veria, acredite, Ele virá. Ah, mas já passou 2000 anos, tem gente que já falou isso, né? Ele voltará. Um dia Ele voltará. Mas Ele não é fiel só para cumprir suas promessas. Ele é fiel para cumprir suas ameaças também. Ele prometeu. Ele disse que na sua volta Ele puniria com castigo eterno aqueles que se recusassem a colocar sua fé nele. Aqueles que se recusassem, mesmo ouvindo o Evangelho, mesmo sabendo de todas as maravilhas que é servir a Deus, e se manterem na incredulidade, na rebeldia contra Deus, Ele também disse, Ele os ameaçou com castigo eterno. E a sua promessa e a sua ameaça estão de pé. É uma questão de tempo, está muito próximo. Tanto a redenção final dos eleitos, quanto a condenação eterna dos réprobos, aqueles que se mantêm na incredulidade, as duas coisas hão de acontecer um dia. E está muito perto de acontecer. O que eu te quero dizer para você, você é crente em Jesus, fique firme na sua fé, continue firme. Às vezes nós enfrentamos crises, conflitos, esfriamento espiritual, às vezes a situação não é fácil, enfrentamos lutas, angústias. Não abandone o caminho de Deus. Mostre-se comprometido com Deus. Não ainda creu em Jesus, faça isso. Não viva na incredulidade, não tem motivo para isso, né?
Para que ir para o inferno se você pode ir para o céu? Não tem lógica. Tem lógica a pessoa preferir ir para o inferno do que desfrutar do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça? Tem lógica isso? Tem lógica não, gente. Continue firme, porque Ele vai voltar. E Ele vai dar vida eterna para aqueles que creem nele. Aqueles que continuem firmes. Tempos difíceis virão pela frente. Devo dizer para vocês. Ainda há uma grande tribulação vindo pela frente. Ainda há um anticristo para se revelar. Mas fique firme. Fique firme. Meus queridos, os dias para frente não serão fáceis, como nunca foram para o povo de Deus. Mas fique firme, porque a nossa espera, ela vai ser recompensada com uma vida extraordinária no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Nenhum sofrimento aqui supera o sofrimento eterno. Porque os nossos sofrimentos aqui, como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Ele prometeu que Ele mandaria o Messias para salvar, estabelecer o reino. Prometeu a Davi que um descendente dele se assentaria no seu trono. Prometeu a Abraão que o seu descendente abençoaria todos os povos da terra. E hoje nós aqui no Ribeirãozinho, no Mato Grosso, somos alvos dessa bênção que Deus derramou e pela justificação pela fé em Jesus, através de Abraão. Então, vamos orar? E eu quero que você sinta-se motivado a continuar firme, a colocar sua fé em Jesus, a sua confiança, a sua esperança. Não abandone o caminho do Senhor, mesmo que as coisas não sejam fáceis, mas continue firme, porque o Senhor voltará para nos buscar e todos os nossos labores acabarão e haverá só alegria para nós. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. Um dia isso vai acontecer, está muito perto de acontecer. Vamos orar, então. Senhor, aquieta o nosso coração, Senhor. O nosso coração que às vezes está tão cheio de agonia, de turbulências, cheio de crises. Ó Deus, só o Senhor pode aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, sustentar a nossa fé e fazer-nos perseverar na fé. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós dependemos do Senhor. Dirige a nossa vida, Senhor. Nas horas de angústia, de lutas, de dificuldades, mantém-nos no caminho do Senhor. Abre os nossos olhos. Dirige os nossos passos. Guia-nos, ó Deus, no caminho do Senhor. Nós rogamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu dar um aviso para vocês, que eu esqueci de dar domingo passado.